Bom dia. Bom dia, professor. E aí, o que nós vamos fazer hoje? Hoje é aula de dúvidas, né? Professora, a Que senhora poderia resolver as duas atividades que a senhora passou? Que a gente estava conversando no grupo que a gente tem, né, da matéria, e aí a gente percebeu que a nossa nota não foi tão boa, a gente queria ver mais ou menos aqui em que pé a gente anda, como é que a gente está, se a gente está no caminho certo. Mas é melhor você fica mais produtivo se você trouxer a dúvida para mim. Fala para mim o que você não entendeu, o que você errou, e aí a gente discute. É mais produtivo, diz aí. Acho que o João tem mais dúvida do que eu, Tá, porque eu fiz a primeira atividade, eu não vi que tinha a segunda, eu acabei entregando somente a primeira. professora, então vamos fazer o seguinte, porque vamos, vamos tirar as dúvidas logo dessa questão e no final da aula, se tiver tempo, a gente tira a dúvida do questionário passado. Porque já tem o questionário agora, mas mais negócio a gente tirar as dúvidas desse conteúdo agora que a gente está tendo, Sim, beleza? tudo Então, bem. E ainda desse... tem semana que vem, também é para tirar dúvidas, né? Semana que vem é revisão para o Ah, não, ótimo. questionário que vai ser tudo que a gente viu até agora, né? Beleza, então. Então, professora, lá na equação, no slide de equação de Maxwell lá, Hum, deixa eu pegar aqui. Na equação de Maxwell lá, a lei de Ampère lá, que é Ampère-Maxwell, né? hum, Aí tu tem a soma lá da tá lei de bom. indução de Maxwell e a lei de indução de Ampère, não é isso? Sim, Elas nunca acontecem simultaneamente, né? Não é, acontece um caso que seja os dois casos ali. Ou só tem um campo criado pela variação de campo magnético, ou só tem um campo criado por corrente, né? isso. Certo? É isso Exatamente. mesmo? Ah, É, então tá bom. Porque se acontecesse, ia ser estranho, né? Enfim, mas é, faz sentido. Por isso que juntou, por isso que fez a soma lá, né? porque a lei de Ampère, ela era incompleta. Ela só mostrava o caso em que a corrente gerava o campo magnético, mas tem situações em que não existe corrente, mas o campo elétrico varia e essa variação faz gerar um campo magnético. Então são duas situações distintas. Por que ficou somado aqui? Porque se você for, se fosse assim, se a natureza fosse totalmente simétrica, esse pedaço era para estar lá em cima, né? A lei de Ampère era para estar lá no na integral de BDA, na lei de Gauss para o campo magnético, né? Sim. Como é o do campo elétrico. Só que não existe monopolo magnético, então acontece que ficou dessa forma, né? Ficou na lei de Ampère-Maxwell. Mas são situações diferentes, né? São situações diferentes. Quando você tem corrente, você vai usar m zero e dentro. Quando você não tem corrente, você tem um fluxo de campo magnético, de campo elétrico variável, aí você usa a parte que Maxwell descobriu. Elas não vão acontecer ao mesmo tempo. Então, assim, são praticamente fórmulas diferentes, só que você juntou para poder facilitar, no caso ali. Você poderia ter escrito separado, integral de BDS igual a μ0i dentro e a integral de BDS igual a μ0 ε0 dφ dt. Podia ter escrito separado, mas iam ficar 5 equações. Mas, Sim, de sim. toda maneira, teria que colocar restrição, que a lei de Ampère e a lei de Maxwell não funcionam ao mesmo tempo, né? Então, Sim, sim. não tem importância ficar somado assim, né? Porque quando uma acontece, a outra não acontece. Deixa eu, então, perguntar sobre o exercício desse mesmo slide. A gente fez a primeira questão, não foi? Acho que foi, a gente fez junto, né? Foi.
Aí a segunda questão, eu pego ou a senhora pega para mostrar aqui? Mas posso pegar. Tá, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver. Como é que faz? Eu nem sei, professora, como é que faz aqui. Para compartilhar a tela? É. Mas nessa. Bom, deixa eu mostrar então. Peraí. Aqui. Esse aí, né? Isso. Na primeira questão, a gente pegou lá, usou justamente essa parte da lei de indução, né, que a gente viu, só que só para variação do fluxo elétrico, né? Que está ali no capacitorzinho e tudo mais. Ok. Só que aí nessa segunda, ele está pedindo para ser um R, seria escreva uma expressão do campo magnético, só que com R do tamanho do capacitor ou maior, certo? Certo. Maior do que o Ok. capacitor. Nesse caso aí, a única coisa que mudaria era que o fluxo seria com Rzinho, né? O fluxo seria com Rzinho, que seria o tamanho do... não, perdão. Tá, é porque na fórmula a gente tem a circulação do campo magnético, né? Que seria até onde a gente está calculando aquela integral de linha fechada do campo magnético. Uhum. E do outro lado a gente tem o fluxo do campo elétrico, ok? A Isso. lei de Ampère. Tá ok? Acompanhando? Ok, certo. Beleza. Nesse segundo caso aí, a única coisa que ia mudar é que no fluxo do campo magnético ia usar o Rzão. Na área, isso, PRzão ao quadrado na área, né? Porque só tem fluxo, só tem campo elétrico na área do capacitor. Aí seria o Rzinho do capacitor. E na hora de fazer a integral de linha ia ser o Rzão. Não, Que calma já lá. No, peraí, deixa eu procurar aqui que a gente. Aqui, ó, a gente tem a lousa, deixa eu ver se eu acho ela, que a gente começou a escrever esse negócio. Vamos ver aqui. Acho que foi essa aqui, ó. Vamos ver se foi essa aqui. Foi essa aqui. Mas vocês não estão vendo, né? Peraí. Deixa eu compartilhar a tela inteira, que aí dá para ver tudo. Ó, a gente tem aqui, né? Que era aqui que a gente estava fazendo. Isso, perfeito. Deixa eu botar vocês atrás. Então, nessa integral de linha do campo aí, né, que você faz o caminho fechado, como o R é maior do que o capacitor, nessa integral de linha é o Rzão, né? Aqui é o Rzão, aqui, né? Isso que você está dizendo? Isso, aí é o Rzão. E no fluxo seria o Rzinho, porque a variação do campo magnético só vai ali até o capacitor, certo? Porque Não, tamanho, o né? Rzão é o raio do capacitor, né? Ó, de raio R. O Rzão é o raio do capacitor. Certo. Então, essa área aqui é o Rzão.
Porque é a área da placa, porque é onde tem campo elétrico. Eu não tenho não, tá, fluxo fora da área. Então, aqui é o Rzão. Aqui é o Rzão. Aqui continua sendo o Rzinho. Porque eu vou olhar o campo magnético, ele não acaba no final da placa. Ele diminui, mas ele ainda é diferente de zero fora da placa. Eu acho que eu troquei, né? Eu coloquei o Rzinho no lugar do Rzão. Exatamente, você trocou. Mas a lógica é essa mesmo, né, professor? Aqui é o Rzão, por quê? Porque só tem campo elétrico no interior da placa. Então, aqui é o Rzão. Você vai olhar o fluxo, mas do lado de fora não tem. Aqui você vai pôr o Rzinho, porque o campo magnético ele não zera imediatamente depois que acaba a placa, ele continua. Tem uma, né, uma coisa assim, ó. Sim, Só que aqui é o campo elétrico, né? Aqui era o contrário, mas enfim, a ideia é essa. Você tem essa região laranjinha aqui, como se fosse de campo elétrico, e o campo magnético ele não zera imediatamente no final da placa. Ele ainda é diferente de zero do lado de fora. Seria isso. Análogo a isso, né? Que esse daí é o contrário. Uhum. Então, aí nessa outra aí, professora, como é que eu faria? Como é que eu calcularia essa integral de BDS aí? Aqui? Na terceira aí. Logo a sequência dessa pergunta que eu fiz. Ah, tá. Então, o segundo ponto, você devia ter colocado o ABCD, né? Essa segunda aqui, você já entendeu. Tá tudo certo. Tá, então agora a terceira aqui, né? Calcule o valor da integral de BDS entre as placas a uma distância R sobre 5 do eixo do capacitor. Essa, né? Aham. Porque, assim, na teoria a gente fez a integral, né? Que seria o B, 2π R. Só que, como é que eu vou... Eu não sei o valor de B, né? Porque o B, ele não tá variando com o tempo. Uhum. Então, eu não sei como fazer isso aí. Tá. Ou a resposta é isso mesmo. Então, É só o B, 2π R. Peraí, deixa eu botar meu negocinho aqui para eu escrever nesse negócio aí. E aí a gente resolve isso aí, cara. Deixa eu só botar aqui a plaquinha. Ó, então a terceira aqui, né? Sim. Vou pegar aqui o canetinho. Vou botar aqui, ó, o terceiro asterisco. Você quer a integral de B escalar ds entre as placas a uma distância R igual a Rzão dividido por 5, né? E isso aqui é igual a μ0 e dentro, né? Uhum. 0 e dentro. E o Rzinho igual a Rzão dividido por 5.
Aí, o que você tem que fazer? Você tem que achar esse I dentro, né? O I dentro, ele vai ser proporcional à área que está dentro. Então, se você pensar assim, ó, Não seria o outro I não, professor, esse aí? Que a gente está no capacitor? que outro I? Tem o I O dentro. ID, né? Exatamente, é o ID, né? É a corrente de deslocamento, que a gente está dentro do capacitor, exatamente. Deixa eu botar aqui. É o ID. Então eu acharia o B fazendo. Primeiro eu resolvia a integral e depois eu acharia o B e aí eu isolaria. ID. Seria essa a ideia. Como é que é? Não entendi sua ideia. Eu achava o I dentro e depois aí eu isolaria o campo B aí para achar o valor B. Isso. Só que aí como que você vai achar esse dentro? Você vai fazer a mesma coisa como se fosse um fio bem grosso e você está olhando no meio dele, né? Você vai fazer a proporção. A corrente de deslocamento é D, né? Que eu botei D E aqui. professora, com relação a essa corrente, não é realmente uma corrente, né? Só tem essa dimensão de corrente, mas não é uma Exato. corrente. Não é uma Ah, corrente. tá. Ok. Então, você vai fazer assim, ó, a corrente de deslocamento dentro, né? Dentro, ela vai ser proporcional à área dentro. A área dentro. E você vai comparar a corrente com a corrente de deslocamento total na área toda, entendeu? A área toda. Vou chamar aqui de total também. Entendeu? Vai ser proporcional. Por quê? Porque como o campo se distribui uniformemente, então a gente imagina que a corrente também vai, essa corrente de deslocamento também vai se distribuir homogeneamente. Então você pode fazer uma regra de 3, né? Então aqui, ó, você vai achar. A gente fazia isso para achar a carga, lembra lá em Física 3? Uhum. ID dentro igual ao ID total. E aqui a razão entre a área. A área dentro é π Rzinho quadrado. E a área total é π Rzão quadrado. Tudo bem? Tudo bem. E essa aqui é a corrente total, né? Essa aqui é a corrente total. O ID total. Eu só posso resolver assim, né? Porque esse I dentro, né, essa corrente de transmissão, como é que é o nome? Corrente. Deslocamento. Isso. Ela, ela é μ0, é zero, e a derivada, a variação do fluxo de campo elétrico, né? Mas eu E não posso achar o campo elétrico com fluxo, que ele está variando o tempo todo, né? Então eu só posso achar dessa maneira aí. ele só pediu o valor da integral, ele não pediu o valor do campo, né? Então a resposta Entendi. seria só isso aqui, ó. μ0, aí o ID, μ0, ID, e aí isso aqui, o π vai embora, né? E esse Rzinho aqui é o Rzão dividido por 5, então vai ficar Rzão ao quadrado dividido por 25, e aí tem um Rzão ao quadrado aqui. Rzão ao quadrado. Aí vai embora, então a resposta é essa aqui, ó. Que feio. Integral de B ds é igual a μ0 e D dividido por 25. Isso aqui é a resposta.
Porque não tem como você andar mais se você não Aham. tem o ID, se você não tem o campo, não tem como você ir além disso aqui, não. E foi o que ele pediu, né? O valor, ele falou o valor. Quando ele fala o valor, ele quer um número, né? Isso aqui é um número. Você dá o valor do I, do misério, aí você tem esse número. É só isso. Entendi, mas eu não. Se eu não tivesse falado, eu não ia saber, não. Eu ia tentar resolver o fluxo lá integral do jeito que der. Mas eu entendi. Beleza. Deixa eu ver essa próxima Para aí. a outra, em termos do campo magnético máximo induzido, qual é o módulo do campo elétrico induzido no ponto R? Agora ele quer o campo, né? É. É. Não seria só aplicar na fórmula que a gente achou antes? Exatamente, só aplicar. E aí, no lugar do R, você coloca R dividido por 5. Aham. Ok. Então tudo certo. Mas eu acho que a mais complicada seria essa aí mesmo. Pra mim, né? É por causa disso aqui, né? Que você não ia pensar nisso, né? Não ia mesmo, não. Essa proporção aí corrente dentro é o tamanho desse R dividido por 5 seria isso, né? Não Essa, entendi. Não é entendi. porque essa corrente dentro, né, e a área dentro é a área do R dividido por 5, né? É, tipo, aqui, ó. Por exemplo. Peraí. Porque é a área total do capacitor e a área Essa é a do área R. total, né? Aí Uhum. vou botar aqui de outra cor, ó. Verde. Aí eu passei aqui, ó, o caminho. Né? Aqui é R dividido por 5. E fora é o R, né? Seria essa proporção. Uhum. Aqui é o R. Aqui é o Rzão. Então, essa área dentro é essa verde aqui. E a área total é a área azul. Certo. Então tá bom. Professora, então já que a gente encerra aqui, vamos para de ondas, que eu acho que a de ondas é a que mais pega, De ondas porque eu eletromagnéticas. fui fazer as questões e eu tenho que revisar o conteúdo de ondas para fazer os exercícios. É, pior que é. Tem mesmo. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui o slide para fazer algumas perguntas. E às vezes a gente vê a aula, mas a dúvida só vem depois, professor. Você tá vendo? Tô, Tá vendo? tô vendo. O slide, tá vendo? Tô vendo o slide. Então, Não, mas é normal. E por isso também que eu gosto de deixar a aula gravada, porque vai vir dúvida e você pode assistir de novo, né? sim. Você pode, às vezes você consegue resolver suas dúvidas, às vezes não, às vezes precisa da gente conversar, igual a gente está fazendo agora. Mas quando a aula fica gravada, você pode assistir quantas vezes você precisar para poder você entender. Sim, tá. Com relação ao vetor lá de point, Sim. esse vetor, ele está variando no tempo, né, professor? Ou ele é constante? E toda hora está variando com o tempo, né? Porque o campo não está variando com o tempo toda hora? Ou não? Mas a gente escreveu ele em termos do. Acho que é aquele mesmo, professor, aquele slide anterior. Não, sim, mas a gente. Exatamente. Ele varia, porque aqui, ó, a gente para achar a intensidade, a gente calculou a média, né? Sim. Ele varia assim, porque esse campo elétrico aqui é aquela função seno, né? Que a gente colocou lá, ó, essa aqui, né?
Uhum. Então seria esse é máximo? Lá? Não, lá é a função seno, é máximo seno. Ah, tá. Ok. Então, Então tá variando mesmo, né? ele vai variar com o quadrado do seno. Então, ele vai variar de 0 até 1 aqui no campo elétrico aqui, vai variar de 0 a 1, né? Porque aqui é de E máximo, de 0 até E máximo, né? Porque é o seno vezes o E máximo. Aí tá o quadrado, não vai ficar negativo, né? Vai ficar. Deixa eu escrever isso aqui. Ó, o vetor de point a gente definiu como sendo 1 dividido por C, μ0, E quadrado. O E quadrado era o E máximo seno de kx menos ômega t, né? Certo. Então, aqui está o E quadrado. O E quadrado, ele é o E máximo quadrado, seno quadrado. O seno quadrado varia de 0 até 1. Ele nunca fica positivo, né? Porque está ao quadrado. Uhum. Então, esse cara aqui, ó, ele vai variar de E máximo quadrado, não, de 0, né? Ele vai variar de 0, no mínimo, Até máximo. até E máximo quadrado. Né? Ok. Então, esse vetor de point varia nesse intervalo aqui, né? Dividido por C vezes μ0. Certo. É por isso que a gente usa o RMS, né? Porque ele fica constante. Isso. Aí, o que a gente fez lá no próximo? A gente tirou uma média, né? Fez a média temporal. A média temporal, isso aqui dá meio, né? O seno quadrado dá meio. Então, você tem o valor médio. Aí fica constante, que é uma média, né? Um valor médio. Mas o que a gente queria mesmo era achar a intensidade, né? Que a gente definiu a intensidade como o valor médio do vetor de point. A intensidade é o valor médio do vetor de point. Sim. Ah, mas o objetivo final, então, era a intensidade, né? Era a intensidade. Porque aí, esse cara aqui é um valor médio, ele é constante, ele não vai mudar. Esse cara aqui muda, né? Mas esse cara aqui não. A intensidade é uma média, é um valor médio. Ok, entendi. Esse cara aqui muda porque você vai ter a onda subindo e descendo. Uma hora está no máximo, outra hora está no mínimo. Então, não tem jeito. Mas quando você pega a média, né? E nessa hora de calcular esse RMS, ele vai te dar o RMS ou você vai ter que pegar esse E máximo e dividir por raiz de 2 aí? Nessa fórmula aí que tá aí. Do lado da... É porque aqui deu meio, não foi? Ó. Uhum. Então, meio é 1 sobre raiz de 2 ao quadrado. Aí você só passa para dentro, que é, por exemplo, assim, ó. Tá assim, né? E máximo ao quadrado dividido por 2. Aí o que você faz? Eu quero passar esse 2 para dentro desse quadrado. Então você vai fazer assim, ó. E máximo dividido por raiz de 2, tudo isso ao quadrado. Se não mudou nada. Uhum. Entendeu? Entendi. Aí você chama essa coisa toda aqui de ERMS ao quadrado. Ok, então em uma aplicação ele me daria o E máximo, eu dividia por raiz de 2, eu teria o RMS, né? Sim. Ok, entendi. Só que aí, você usar isso aqui, né? Porque, por exemplo, vamos lá, tem uma questão. Aí ele me dá só o E máximo. Eu pego o E máximo, divido por raiz de 2, eu tenho o RMS, aí eu levo ao quadrado e jogo na fórmula. Isso. Ou certo? Então você usa aqui, né? Aham, sim. Sim, mas seria isso. Se ele te der o E máximo que você quer o ERMS, você divide por raiz de 2, que aí dá tudo certo. Porque esse valor RMS é o valor que você realmente mede. O valor que a gente calcula não é igual ao valor que a gente consegue medir. A gente só consegue medir esse valor RMS.
Eu tava lendo porque parece que o valor RMS é o valor que é mais efetivo, né? Que ele consegue imitar. Seria o valor que fosse mais constante, né? Uma coisa assim. Seria o valor que se fosse constante, no caso aí, o crime. É o valor médio, né? Porque ele nasce depois que a gente faz a média. Uhum. Enfim, Mas, de ok. toda maneira, é o que você mede. Agora, vamos para os exercícios, professor. Os exercícios que são puxados. Isso que a gente já discutiu, né? Acho que antes disso aí, professor. Antes disso aí já tem um exercício. Esse aqui a gente já fez. Ah, esse aqui, do laser? Lá em cima a gente fez. Tem um que Tem um monte para cima aqui. são os 3 exercícios. Não, até mais, eu acho. Não, acho que é esse aqui o primeiro, né? É esse aí. Tá. Uma onda eletromagnética senoidal com frequência de 400 MHz propaga-se no vácuo na direção de X. Ah, tá errado aqui na direção de X. Então, essa aí, você tem a frequência, ele está pedindo. Cadê o que ele está pedindo aí? Comprimento de onda. Tem uma fórmula lá, que é a velocidade de onda, que nesse caso é constante, né? A velocidade das ondas eletromagnéticas é a velocidade da luz, certo? Certo. Aí tem uma fórmula lá de física 2 que a velocidade de onda é igual ao comprimento de onda dividido pelo período, ou vezes a frequência, certo? Certo. Pode usar isso? Pode. Mas essa frequência é em hertz ou essa frequência é em radianos por segundo? Se for F, em Hertz. Se for ômega, é radiano por segundo. Ah, então eu errei. Isso é importante. Porque no último questionário, tem 3 questões que estão sobre o mesmo circuito, né? Aí deu. Aí eu tinha que transformar a frequência lá, que era 60 Hz, em radianos por segundo. Eu não sabia disso. Eu fiz tudo em 60 Hz. Eu errei as 3. Entendi. Tinha que saber disso, mas agora, ok. Então eu teria que usar aí Porque outra parada, né? isso, na verdade, é conteúdo de Física 2, né? Que você esqueceu, porque Exato. essa diferença entre a frequência e a frequência angular, a gente viu lá na Física 2. Eu nem Aí eu acho que eu teria que usar aquela. de lembrar vocês disso. Nem lembrei de falar. Foi todo mundo que errou nessa aí, professor. Oi? Não foi só o João lá que errou nessa parte aí. O resto também. Eu não sei se todo mundo errou, mas eu acho que a galera teve dificuldade nisso. Pessoas que, o pessoal que assiste a aula, né? O pessoal do grupo. Errou. Então, aí eu acho que teria que usar a velocidade de onda igual a frequência ômega dividido pelo número de onda, né? É VWK. V igual a WK. Ômega K, perdão. Aí eu acharia o número de onda. O número de onda é igual a 2π sobre frequência de onda, né? Você teria que achar o número de onda para depois achar a amplitude. Comprimento de onda, né? O comprimento de onda é o lambda, né? Aham. Pode falar. Não, é porque, tipo, você pode usar V igual a lambda F. Só que aí, no caso, V vai ser a velocidade da luz. Aham. Né? E essa frequência aí seria realmente a frequência que ele deu aí no exercício, em hertz. Eu queria escrever, aqui não escreve. Exato. O F é mega, né? Deixa eu ver aqui. Megahertz. Megahertz. Vai usar a sexta, né? Isso. Megahertz. Agora, o ômega é o quê? 2π.
Se for o ômega, você tem que transformar para radianos por segundo. Ok. Aí aqui você pode usar isso. Aí você acha o comprimento de onda. Aí ele quer o período. O período é 1 sobre F. Né? O período É mais fácil. é igual a 1 sobre F. Ele já te deu o F também. Certo. E aqui V igual a C. V igual a C. Né? Tem um valor aí em algum lugar. Né? Acho que você pode usar. Usei isso aí. Acho que até você pode arredondar para 3, porque, enfim. 3 vezes 10 a 8, né? Porque acho que não vai nem fazer diferença na sua conta. Tá bom. E essa segunda, professora aí? Essa aí eu não sei fazer, não. Calcule a magnitude e a direção do campo magnético quando E igual a 750 Newton por Coulomb. Uai, por que não? Olha aqui. O que você não sabe fazer? O campo magnético. Esse daqui não é o máximo? O valor máximo é sim. Então. Tá. É só. Tava mais com medo do problema do que. É que eu achei que eu ia ter que pegar essa fórmula aí debaixo do C, né, que é o campo com seno e tudo mais, isolar o T para poder achar o tempo para depois comparar, mas não é. Tá, Mas ele perfeito. quer o máximo. Não disfarce. É mais fácil do que. Nossa, ridículo. Não, porque, enfim, você calcula a magnitude e a direção do campo magnético quando o E é igual a isso aqui. Só que você pode usar tanto aqui quanto aqui, ó. Sim. Né? Só que aqui, deixa eu ver. Tanto faz, vai dar a mesma coisa. Contanto que seja no mesmo intervalo de tempo, né? Exatamente, que é no mesmo tempo, mas é exatamente isso que ele quer, né? Quando o campo magnético. Só que ele já te disse que esse valor aqui, ó, é o valor máximo. Então, o valor que você vai achar é o valor máximo do campo magnético, porque eles variam juntos, ó. Eles sempre andam em fase? Eles andam em fase. Quando um é máximo, o outro também é máximo. Quando um zero, o outro também zero. Então, você vai achar necessariamente o valor máximo do campo magnético aqui, ó. Aqui vai ser o E máximo, porque ele já te falou que esse valor é o máximo. O campo elétrico sempre falou máximo, 750 Newton por Coulomb. Aí, quanto que é o campo magnético? Quando o E está máximo? É o valor máximo também. Certo. Aí tu calcula lá. Aqui. Beleza, então isso é legal, tranquilo. Escreva expressões para variação espacial e temporal das componentes do campo elétrico e magnético para a onda. Aí é só escrever a função seno lá, né? Substituindo o que você tiver de informação. Dá para achar o K, já que eu tenho a frequência? Porque ele te deu a frequência, você vai achar o K, o ômega, aí já tem o valor máximo de um do outro, e aí você só escreve, só substituir nessas. Outra pergunta, professor. O comprimento de onda é igual para os dois, né? Pro magnético e pro elétrico. É igual para os dois, ó, ele anda junto. Legal. Beleza. Então é mais medo, porque você olha os dois assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Pois é, vocês ficam mais com medo do negócio, nem é tão difícil. Aí, ó, tá vendo aqui, ó, medindo aqui o da frente de onda. Só que eles andam juntos, ó, a curva é a mesma, eles estão sempre em fase, então não tem jeito. É tudo a mesma coisa. O comprimento de onda é o mesmo, frequência é a mesma. Só a amplitude que não é a mesma, porque a unidade é até diferente, né? Mas quando um é máximo, o outro é máximo também. Quando um é zero, o outro é zero também. Não tem jeito. Depois que eu fui ver, depois dessa aula que eu fui ver, por que a onda eletromagnética
a última lá, lei de Maxwell, né, ajuda na onda eletromagnética, porque quando você estabelece que a variação do campo magnético gera o campo elétrico e o campo elétrico gera o magnético, toda vez que eu faço isso, eu gero um evento em cadeia, né? Um Exatamente. gerando o outro, isso que é a onda eletromagnética, não é isso? Exatamente. Exatamente. O que é muito louco, né, professora? Isso é instantâneo, assim. Então, só de eu estar variando, por exemplo, um ímã no... Tudo bem, Vitor, pode ir, não tem problema, não. A aula vai ficar gravada, mas era bom se você pudesse discutir suas dúvidas também, né? Quer perguntar alguma coisa antes de sair? Só um pouquinho, João Pedro, desculpa. Não, por favor, vá lá. Ainda não tive oportunidade de ver a aula anterior. Ah, tudo bem, então. Se você tiver dúvida, na aula semana, exatamente, na segunda também a gente vai ter aula de tirar dúvida. Então, diga, João Pedro, você estava dizendo. Ih, agora nem sei o que eu estava dizendo, professor. Não, você estava dizendo da onda eletromagnética que você entendeu que gera um evento em cadeia. Não, pois é, então, quando eu pego um ímã, né, eu tenho um ímã e eu fico variando o ímã numa senoide. Então, só nisso eu já vou ter uma onda eletromagnética nele. Eu já vou criar uma, pelo menos instantaneamente num período. Que eu vou estar variando ali o campo magnético, eu vou criar um campo elétrico que sucessivamente vai criar um campo magnético e assim vai. Você fazendo ele variar, né? Aí gera o campo elétrico, não tem jeito. Aí se o campo elétrico... negócio de novo. Não. Se o campo elétrico varia, vai gerar campo magnético. E assim vai-se embora. Nossa, minha cabeça explodiu quando eu entendi isso. Nossa! Porque quando eu via onda eletromagnética, falava de onda eletromagnética, mas eu não sabia de onde é que vinha, como que criava uma, né, uma sucessão de... Né, como que acontece isso? Muito legal, muito legal. Eu acho essa parte... Eu acho a Física 4 a mais legal de todas. Tirando a parte de ótica, que eu não gosto muito. O resto é muito... apesar de ter muito cálculo, é muito legal. Pô. É muito legal. Então, o que mais? Vamos para os outros exercícios, professor, que o questionário é até domingo, né? Então, eu quero tirar o máximo da senhora. O vetor de point. Radiação... Essa que é a próxima? Essa aí. A fonte virtual de radiação eletromagnética fornece uma potência média de 800 watts. Calcule os valores máximos do campo elétrico-magnético em um ponto a 3,5 metros da fonte. Eu tenho que usar aquela formulazinha lá da intensidade, a potência por 4πr ao quadrado? Porque é uma fonte pontual, né? Ele disse que é uma fonte pontual. Aí eu já tenho a potência, eu só tenho que... substituir aqui. Dentro da fonte e distância. Aí você acha intensidade. Ok. Essa é só a substituição também, ok. Então, aí você achou a intensidade, mas ele quer o valor máximo, né? Do campo elétrico. Você achou a intensidade. Aí a intensidade, ó, ela é... Não, vamos usar esse do RMS, não. Vamos usar esse aqui logo, ó. Que aí você achou a intensidade, substitui aqui, ó. Isso aqui tudo constante, aí você acha o E máximo. Achou o E máximo, volta lá naquela. Que você não sei, acho o B máximo. Acho o B máximo. Sim, perfeito. É só voltando. É só o domínio das fórmulas mesmo. É só ir voltando, né? Aplicando de trás para frente. Legal, acho que tem mais uma só. Tem a do laser aqui, ó. Isso. Um apontador laser possui uma potência de 3 miliwatts e cria um ponto de 2 milímetros de diâmetro. Determine a pressão de radiação sobre a tela, que reflete 70% da luz que atinge. Então, aí a gente cai naquela coisa aqui, ó.
né? Ele é refletor, né? Então, você vai usar esse caso aqui, ó, né? Pressão de radiação é 2 vezes a intensidade dividido pela velocidade da luz. Só que, na verdade, não vai ser 2 vezes, né? Igual a gente viu aqui. Eu calculo todo e depois eu tiro 70%, seria isso? A gente faz igual fez aqui, ó. Lembra aqui, ó? Para a vela não era 90%? Você põe 1, porque é o tanto que absorve, né? Aí depois ela reflete 70%. Então é 1,7 aqui. Legal. Aí aqui é 1,7. E aí, né? Porque esse aqui é 70%. Ele quer o quê? Cadê? A pressão de radiação, não, ele quer a pressão de radiação só. Então é só isso mesmo. Você bota aqui, ó, né, a intensidade dividido por C. Ele te deu Deu potência. Potência. Aí você volta lá naquele, volta naquele lá e calcula. O exercício anterior, né? É nesse aqui, ó. Né? A potência. Não, como é que é? Esqueci. Me perdi aqui, peraí. Pressão. Eu acho que é um pouco mais para cima. A pressão de radiação. E ele te deu a potência. Isso, aí você tem que voltar lá naquele lá de cima. Esse. Mas... Ele te deu a área, porque a área do laser? Ele deu a área do laser? Ele te deu a área, não, ele te deu o diâmetro, aí você calcula. Né? Sim. Ele te deu o diâmetro. Aí você calcula. Aí a potência dividido pela área vai ser a intensidade. Entendeu? Entendi. Que é o valor médio do vetor de ponte, que é a intensidade. E aí você vai e calcula aqui nesse. Só que vezes 2 vai ser 1,7. 1,7, Ok. Porque aqui é quando ele reflete total, ó, reflexão total. E aí, como lá ele não refletiu total, aí você tem que tirar a porcentagem que ele ficou para ele, né? Ele absorveu 100% e refletiu 70%. Então, 1 mais 0,7. Aí dá 1,7. Entendi. Legal. É porque essas últimas eu não tive muito tempo de pensar. Eu tive que correr essa semana, que teve até programação, e meu Deus do céu. Aqueles não são complicados, não. Esses aqui que tem no meio, eles são só para você realmente entender, né, como que funciona. Esses outros aqui, ó, que eles são mais hard, mais complicados um pouco, né? Aí, depois que você entender o que tem para cima, aí você tem que fazer esses aqui. Mas não é complicado também, não. Você tentou fazer esse? Não. Ainda não, professor. Mas não é difícil, não. Em teoria é o mesmo princípio, né? Só que com números mais consistentes. Só que aqui é uma situação mais elaborada, né? Porque aí você vai pegar um telhado, aí tem o tamanho do telhado, aí você vai fazer a mesma coisa, né? Potência dividido pela área, a intensidade, né? Aí determina a pressão de radiação e a força de radiação sobre o telhado. Aí você achou a intensidade, calcula lá a pressão de radiação. Só que aí no caso... exatamente, mas ele até falou que eu não precisava nem de você raciocinar, que eu ia falar assim, no caso você ia ter que pensar que se você tem um painel solar, o ideal é que ele absorva toda a energia e não reflita nada, né? Sim. E aí, só que ele já até te falou isso, ó, um absorvedor perfeito, ele te falou. Então é essa a primeira, né? Primeira forma. Isso. Essa daqui, I sobre C. Então, aqui, para achar o I, potência dividida pela área. Certo. Para achar a pressão de radiação, intensidade dividida pela velocidade da luz. Pronto, acabou, morreu. Entendeu? Não é difícil, não. Não.
É muito legal a velocidade dela ser constante, que ajuda muito, né, nos cálculos. Ajuda mesmo. Tem que mexer na velocidade dela. Então, como nosso tempo está acabando, professora, a senhora quer me explicar isso aí? Que horas são? Ah, é até 9 horas, né? Dá tempo, até 9h10, né? Então bora. Deixa eu... Quando olhamos para a estrela polar, recebemos a luz de uma estrela que está a 431 anos-luz da Terra e emite energia a uma taxa de 2,2 vezes 10 a 3 vezes maior que o Sol. Desprezando a absorção da luz pela atmosfera terrestre, determine os valores RMS do campo elétrico da luz que chega até nós. Bom, esse aqui é como se fosse um problema de revisão, né? Você vai ter que ir voltando e pegando tudinho que tem lá para frente, lá para trás, né? Uhum. Você tem que transformar isso aqui para metros, né? Aí, se ele está falando que 2,2 vezes 10 a 3 vezes maior que a emissão do Sol, aí você pega aqui que ele já te falou, ó. Esse valor é a potência, né? Ele lá tá falando é o quê? Já é a intensidade? Até emite uma energia, né? Emite uma energia, uma taxa. Energia a uma taxa. Emite uma energia, uma taxa. Então, acho que isso é o vetor de Point, né? É a potência, né? Energia a uma taxa de potência. Acho que é a potência da estrela. Pesquisando a absorção da luz pela atmosfera da Terra, determina os valores de RMS do campo elétrico da luz que chega até nós. Isso aqui é só uma questão de interpretar isso aqui direito. Ó. E ele está te dando a distância, né? E essa taxa aqui, a taxa emite energia a uma taxa. Emite energia a uma taxa menor do que o Sol. Então é isso mesmo. Porque com a potência tu chega lá e tu consegue achar o E máximo. A potência da estrela é 2,2 vezes maior, vezes 10 ao cubo, vezes maior do que a potência do Sol. Se ele emite energia a uma taxa 2,2 vezes 10 a 3 maior que o Sol, a potência dela é 2,2 vezes 10 a 3 maior que o Sol, é isso mesmo. Sim, é. Então, é 2,2 vezes 10 a 3 vezes 1.000. Então, é 2 vezes 10 a sexta aqui, a potência dela. Acho que o problema desse aqui é só entender isso aqui. Emite energia. Porque aí depois que tu tem a intensidade, tu consegue achar o E máximo. Depois que lá do vetor de Point, né? Isso, aí depois é só voltar lá nessa coisa. É só pensar. Só que aí ele está dizendo que é o RMS. Pesar a absorção da luz pela atmosfera. Então, você vai considerar que chega tudinho até você. Aí você que absorve tudinho. Né? Você não vai refletir, você vai absorver tudinho. Aí você vai considerar o absorvedor perfeito, né? Esse aqui, você vai usar esse aqui. Porque você não vai refletir a luz da estrela de volta para ela, né? Então, vai usar esse aqui. Entendeu? Ou não? Não, acho que não. Eu pensei que dava potência e era chegando na Terra achar o valor do E. Sim, ele quer o ERMS, né? Termina os eu valores. pensei que ia direto já. Porque tu tem a potência, aí com a potência... certo, não precisa, né? De usar. Eu acho que não precisa. Só vai lá direto aqui, né? Acho que ele falou isso só por uma questão de que não perdeu energia no meio do caminho, para interferir. Sim. Aí você quer ir direto para cá, né? Isso. Melhor. Porque ele não vai absorver, não vai descontar, né? O que a atmosfera absorveu, vem direto para cá. Achou a intensidade, né? Que é a potência dividido pela área.
E aí bota aqui o... Isso. Certo? Certo, eu acho que tá certo. Eu sei que tem que me dizer se tá certo, Não, eu entendi. entendeu? Saiu legal. Então, antes de a gente fechar, lá no primeiro questionário, a gente teve alguns problemas, né? Por causa da frequência lá, mas o que acontece? Eu fui tentar refazer, né, e ver se batia os resultados, eu não consegui chegar nos resultados, professor, que estava lá como resposta certa, naquele primeiro questionário. Vamos ver aqui o primeiro questionário. O primeiro questionário só tinha, se não me engano, 3 questões, que era o do gráfico lá, que foi o único que eu acertei, o resto eu não consegui chegar no resultado. É de oscilações? É. Oscilações naturais, né? É bom. Isso a gente já até discutiu, né? Essa aqui. Isso aí a gente discutiu. Tá. Aí as outras, a senhora disse como é que era para fazer e tudo mais. E eu achei que eu tinha acertado, só que eu errei. Eu não consegui chegar no valor. Eu fiquei cabreiro, professor. Entendi. Considere um circuito hélice em série no qual um capacitor com carga Q foi ligado a um indutor de distância T igual a zero. A capacitância do capacitor é 1,5 microfarad e a indutância é 2. Quanto tempo o capacitor leva para perder metade da sua carga inicial? Quanto que você achou? Eu achei 1,405 vezes 10 a menos 4. Você achou a metade do valor. 2,8 vezes 10 a menos 4. O que você achou a metade do valor? Ó, vou pegar aqui. Pegar o coisa aqui de novo. Porque aí a ideia foi a seguinte, né? Primeiro eu achei a frequência angular, que é 1 sobre raiz de LC. Aí como ele falou que é o tempo quando a carga está na metade, né? Aí eu usei aquela fórmula lá, que é da carga, né? A carga é igual a Q máximo cosseno de ômega T. Aí no lugar da carga como resultado lá, eu coloquei Q máximo dividido por 2, né? Que foi a metade da carga. Aí depois eu só isolei tudo. Deixa eu ver se eu... Peraí, o que ele fala lá? Considere circuito LC. É só LC, tá bom? Uhum. Não tem resistência, né? Então, seria esse caso aqui. Aí, o que você fez lá? Aí. Aqui, né? Aí no caso aí, ele fala que ele quer o tempo, certo? Quando a carga está na metade, correto? Certo. Aí eu, no lugar desse QT aí, eu coloquei Q máximo dividido por 2. Certo. E lá no cosseno é ômega T. E o φ eu considerei como zero porque ele falou que era no tempo zero. Ligou no tempo zero, φ é zero, isso. Perfeito. Ok, então até aí tá ok. Essa frequência é 1 sobre raiz de LC. Isso. Aí tudo certo. E aí, beleza. Aí esse Qzão, se eu levar para o outro lado, lá do outro lado tá Qzão dividido por 2, fica meio só. Isso. Certo? Aí o que eu faço? O arco tangente de meio é igual ao ômega T.
o ômega que eu já O calculei. tangente não, arco cosseno, né? Perdão, isso. Arco cosseno. E aí deu esse resultado de 1,4. Uai, peraí. Aí eu não sei se eu errei alguma coisa, enfim, eu fiquei meio estranho. Cosseno. Que dá cosseno de ômega T igual a meio, né? Então, o ômega T tem que ser quanto? Aí fica π sobre 3, né? Aí, o tempo seria o π sobre ômega vezes 3. O tempo. Sobre 3 exatamente isso. Aí deu a metade, do meu valor? No meu deu esse valor, que é 1,405 vezes 10 a menos 4. Aí eu tenho que A senhora dá uma verificada aí. organizar esse negócio, porque... Uhum. É só porque, assim, se eu errei, eu quero saber que eu errei, entendeu? Eu fiquei meio... Não, eu sei, é eu que tenho que organizar, porque eu resolvo essas questões, e aí depois eu tenho que resolver de novo, porque eu não guardo as coisas. Sim. Que aí se eu guardar, sendo mais fácil, que é só ir lá e ver, né, o que estava diferente. Quanto que deu o seu ômega? Meu ômega deu 74, 7.453,56. 7.000, isso. Tá correto? Tá correto, 7.454, né? Meu deu 53. Tudo bem. 53, sei lá. Isso. Mas eu joguei exatamente como estava aqui. Mas é 53,56, né? Aí se eu arredondasse, ia ficar 54, se fosse inteiro. Isso. Eu coloquei 53,56. Não interferiria, não, né? Não, peraí só um minutinho, que eu acho que eu já vi aqui. Então tá certo, professor. Peraí. Tá, tudo bem. Deixa eu fazer uma continha aqui, um minutinho. Tá certo. Tá certo. Pi sobre 3. Pi sobre 3. É porque eu coloquei 2 pi sobre 3. 2 pi sobre 3 é menos meio, né? É. Então ficou pi dividido por 3. Dividido por 3 vezes 7.000. Quanto mesmo? 7.453,56, eu coloquei. 7.453,56. Isso. Tá certo. Deixa eu consertar lá. Peraí. Cadê? Não é isso que eu quero. Quatorze. Zero. 0,14. Isso. Olha, ele já está considerando certo.
Aí você veja lá se ele vai corrigir, tá? Tá. E aí, se E ele não nessa terceira questão, professora, eu também não consegui chegar no resultado. essa aqui, né? É, vamos conferir. Vamos conferir. Isso aí já é com resistência, né? Só que É, ainda é harmônico. Ou ainda é natural, né? isso. Não tem fonte, né? Aí no caso aí, ele está pedindo Período de o... oscilação. Isso, o período. O período seria, no caso aí, o inverso do ômega? Ou não? Não, porque tem que. O período é o inverso da frequência F. Não do ômega, entendi. Não. Aí com o ômega, você sabe que o ômega é igual a 2π vezes o F. Então, o F é ômega dividido por 2π. Aí, para você achar o período, é 1 sobre F. Então, o período é 2π dividido por ômega. Entendi. Então é remédio. De novo, essa questão da frequência e da frequência angular aí. Enfim, Entendi. mas então tá tudo certo. Depois eu vejo o resultado certinho. Eu fiz todo o processo e eu achei o ômega linha, né? Só que Certo. aí depois só inverti o ômega linha. Não, mas aí é. Tá errado. Entendi. Tudo bem. Então, última coisa, professora. Não fique chateada, não. Última coisa. Deixa eu Não, pode perguntar. falar. No segundo questionário, Não, na última questão, no espera, segundo, né, que seria depois desse aí, no caso, menino. dessa unidade 3, eu acho, 2, não sei. Unidade 2. Isso, corrente alternada. Tem, Não teve, na última questão, que é a questão lá que tem a razão do transformador, isso, é perfeito, esse transformador aí. Eu fiquei em dúvida, porque assim, eu conferi o resultado e foi porque é o seguinte, tá a razão entre o número de espiras secundário e do primário. Seria NS por NP. Aí entre vírgula tá NP por NS. Aí eu fiquei, rapaz, qual é que ela tá pedindo, né? Aí eu escolhi um e era o outro. Entendi. Entendeu? Não, vou consertar isso aqui. Peraí. Qual deve ser a razão entre o número de espiras do secundário e do primário? Entendi. Aqui é SP. Pois é. Aí. Qual que você fez? Eu fiz o do. Deixa eu ver aqui. Só verificar, para não falar besteira. Eu queria que desse o valor inteiro. Sim, eu fiz do secundário e do primário, que era que já era razão pronta, né? Que eu só joguei para lá. Porque o que acontece? A fórmula é a tensão de saída, né? É igual a tensão de entrada pela razão das espiras, se eu não me engano. Sim. E aí o que acontece? Eu imaginei, assim, na minha cabeça, que eu só ia deixar a razão pronta lá e ia trazer a atenção para o outro lado. Cadê? Isso. Tá vendo aí? É a atenção. Aí eu quis inverter para ficar o número inteiro. Isso. Só que eu pensei que eu só ia querer do jeito que tá aí, entendeu? Entendi. E aí ficou um número quebrado. Não é à toa que o meu resultado deu 9,57 vezes 10 a menos 4. Entendi. Que era 200 volts vezes 230 quilos, né? Eu queria evitar de botar esse quebrado. Mas tem alguém querendo falar. Quem pode falar? Não, nessa questão aí, professora, eu fiz. Eu quase que fiz do mesmo jeito do João, né? Mas eu percebi que estava investido, né? Aí eu ajeitei, aí tá certo o meu, né? Aí nessa parte que era 10,45,45, né? Aí tá só o resultado arredondado. Certo.
Essa parte aí eu acertei nessa questão aí, pelo menos. Não, não se preocupe não, que eu vou considerar as duas respostas, porque o erro foi meu, né? Porque está escrito de um jeito e aqui a razão está de outra. Então, o erro foi meu. Pode deixar que eu vou considerar as duas respostas. Mas o que eu queria era que ficasse um número inteiro, porque é chato botar decimal aqui nesse negócio. Sim. É por isso que eu inverti. Mas tudo bem, não tem problema não. Quanto que é, João, que deu? É o inverso daquele lá, né? O inverso. Foi 220 dividido por 215. Oi? 220 dividido por 230K. Não, sim, mas deu quanto? O meu deu 9,57 vezes 10 a menos 4. Seria 0,000957. 1 dividido por 10,46. 9,5 vezes 10 a menos 4? Deixa eu botar aqui, ó. 9,5. Depois você olha lá se ele vai corrigir, tá, João? Tá bom, professor. Vou consertar essa questão depois. Aí, mais alguma coisa? Eu acho que não, professora. Felipe, tem alguma coisa para falar? Uma pergunta? A gente ainda tem tempo. Pode falar. O que é? Deixa eu lembrar aqui. Do primeiro questionário que a gente encontrou um φ igual a 0 naquelas oscilações naturais, né? Aí a gente viu que a gente analisava o φ pelas condições iniciais do circuito, né? Primeiro questionário, o primeiro questionário. Deixa eu abrir aqui. No primeiro questionário. Aí tinha o quê? Qual questão que é? Esse aqui é só aquele gráfico, né? Esse aqui é o da meia carga. Acho que é a segunda questão, professor. Essa. O φ é 0, porque ele disse que ligou no tempo t igual a 0. Ah, sim. Não, porque eu também tinha calculado as reatâncias, né? De cada um, aí tinham dados iguais também, né? Porque não tem fonte. Então, era só isso mesmo que eu tava em dúvida, né? Eu cheguei no φ igual a 0, mas não foi por esse pensamento. Mas beleza. Mas você vai chegar no φ igual a 0 justamente porque não tem fonte. Se não tem fonte, ele vai ser 0. Não tem, quer dizer, se ele ligou no tempo t igual a 0, né? Então não vai ter o φ, não. Mas ainda bem que você chegou no φ igual a 0, então, né? Porque... verdade. Senão tinha errado. Mas você vai calcular a reatância capacitiva, aquelas coisas lá, XL, XC e tudo mais, quando tiver fonte. Ali no caso não tem fonte, é só o circuito sem fonte. Você só ligou o capacitor e o indutor. Entendi. Aquele lá é oscilação forçada, né? Isso. O João aí já perguntou bastante, já dá para saber um pouco. A aula é até 9h10, ainda tem 19 minutos.
Tiver mais alguma coisa para discutir? Eu acho que não, professora. Não, né? Acho que é isso. É isso mesmo. Depois eu posso verificar lá se... Verifica lá se ele vai corrigir. Aliás, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa, não é só mudar a resposta. É porque eu vi aqui, mudou a resposta, não mas não validou a nota. validou a minha também, não. Tá. Eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa aqui, peraí. Eu acho que eu tenho que entrar lá no... Acho que eu tenho que entrar no livro de notas. Como é que era isso mesmo? Eu nem lembro mais. É o primeiro questionário? Os dois, né? Os dois. Aí eu tenho que vir aqui e mandar ele calcular de novo, quer ver? Não, não é aqui. Tá, eu vou procurar onde é. Acho que é aqui, ó. Revalidar tudo. Veja aí, veja aí. Vou verificar. Do primeiro questionário, o seu não mudou a nota, não, João. Ah, não, professora. O primeiro. Não sei por que não mudou. Por quê? Porque eu coloquei um zero a mais na resposta aqui do que no do cálculo aqui. Ai, que burro, olha só. Eu coloquei que o erro, eu coloco o erro aqui, ó, nessa casa. Então, se qualquer coisa que você coloque a mais, ele devia considerar certo. Você pode ver o meu rapidinho? Não, eu coloquei um a mais aqui. É porque era 10 a menos 4, né? Eu coloquei um zero a mais na Ah, frente. entendi. Você colocou Foi erro meu. aqui, ó. Entendi. Nem acertando eu acerto, professor. Pode ver o meu rapidinho? O seu... Deixa eu ver no segundo aqui. Deixa eu ver no segundo. Felipe, né? Felipe Correia. Felipe Correia. O seu ele mudou, ó. Tá vendo? Tá vendo aí? Tá vendo? Maravilha. 0 foi para 3,3. Tá, esse é o primeiro, né? Vamos lá voltar no segundo. O segundo também teve alteração, né? Eu acertei o segundo, mas não está aparecendo na nota, não, professor. Não, tá calma, vou lá validar ainda. Vou mandar reavaliar. Ah, tá. Esse foi o primeiro, entendi. O segundo vai ter que dar o mesmo. Segundo. Ele corrigiu para ti, João. 2,5. E o Felipe continua 2,5. Não mudou sua nota, Felipe. Tá certo. Tá bom. Poxa, vocês não foram bem nesse questionário. Pois né? eu achei que eu ia melhor. Eu olhei, eu fiquei em choque. Eu zerei. Eu olhei também assim, eu pensei, pô, é mais fácil do que o primeiro. A gente fez rapidão. Só que a gente teve essa onda aí da frequência aí em radianos aí. Eu acho que o que mais pegou foi isso. Foi a frequência que derrubou vocês? Foi porque todas as três questões primeiras, professora, dependiam dessa frequência. Como a gente errou nisso, a gente erra todo o cálculo. Das três, que era o mesmo circuito. Eu fiquei felizão que parecia simples. Aí sai o resultado aí. Entendi. Aí o João falou que foi a frequência aí, vixe, errei tudo. Poxa. Mas tá bom. Essas duas primeiras é a P1, professor? Esses dois primeiros questionários? E a P1 é um monte. Até a semana que vem ainda é a P1. Ah, menos mal, porque eu já estava fazendo o cálculo aqui para final. Meu Deus, tem que tirar 9 e 8. Não vou considerar metade lá para vocês. É porque eu fechei o negócio no X, em vez de abaixar, eu fechei. Agora tem que abrir tudo de novo. Eu vou considerar metade para vocês. Tá bom.
Mas já fica a dica dessa frequência. A frequência quebrou todo mundo. Pois é, eu não imaginei que vocês não iam lembrar disso, mas enfim. Mas tudo bem, professor. Eu posso considerar metade, porque, enfim, se o raciocínio estava certo, né? Uhum. Posso considerar tudo, porque, enfim, tá errado. Faz sentido. Tá bom, professor. Tá bom? Tá bom. Então, obrigado, tá, professora, pela atenção. Nada. Foi joia demais. Professor. Bom dia. Tchau. Bom dia.